Muito bem, gente. Mateus capítulo 25. Eu quero, no final, eu faço uma recapitulação. A gente tem feito todo início de mensagem, uma recapitulação para a gente entrar na parábola já com alguma estrutura, né, de entendimento. Eu quero entrar logo na parábola e vou fazer essa recapitulação, essa estruturação no final. Então, abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 25. E na parábola dos talentos, a partir do verso 14, é uma parábola que é a segunda parábola que está dando luz e está complementando a parábola do servo bom e do servo mau, que Jesus contou para os discípulos no final do capítulo 24. Jesus faz a mensagem escatológica, depois ele conta algumas parábolas, e essas parábolas têm o propósito de instruir, de jogar luz, entendimento, um pouco mais de entendimento com algumas histórias, né? Então ele faz a parábola do servo bom e do servo mau. Essa é uma parábola que resume muita coisa sobre a mensagem escatológica que ele pregou. E ele emenda depois da mensagem do servo bom e do servo mau, mais algumas parábolas. Ele emenda com a parábola das 10 virgens, que pregamos domingo passado. Hoje, a parábola dos talentos. E, por fim, a terceira parábola, que é a parábola do juízo final, né, ou a parábola das ovelhas e dos bodes. Você encontra Bíblias que tem uma descrição com um nome diferente para essa terceira parábola. O fato é que a parábola das 10 virgens, dos talentos e das ovelhas e dos bodes, essas três parábolas, elas complementam a parábola do capítulo 24, que é a parábola do servo bom e do servo mau, ok? Então, todos os assuntos estão ligados. E a gente vai mergulhar um pouco na parábola dos talentos hoje. Eu peço a sua atenção, vou ler o texto e fazer os destaques que a gente precisa aqui. Baixe sua cabeça um pouco mais e vamos orar. Senhor, muito obrigado, mais uma vez com a Tua palavra aberta, mais uma vez querendo ouvir o Teu Espírito Santo. E nessa hora, no nome de Jesus, disponibilizamos nossa atenção, nosso espírito, nossos ouvidos, nosso coração ao Senhor e à Tua palavra, para que sejamos animados, abençoados, instruídos pelo Senhor e pela Tua palavra. Qualquer coisa, dentro de nós ou fora de nós, que se levante contra o Teu conhecimento, no nome de Jesus, seja destruído, retirado, perca o efeito, no nome do Senhor Jesus, para que a verdade de Deus chegue nos nossos corações e produza a transformação necessária a partir da Tua palavra, segundo a Tua vontade. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A partir do verso 14, Mateus 25 diz assim: Pois será, veja a primeira palavra, pois, literatura, né? Essa palavrinha, ela está linkando o conteúdo, ou essa parábola, ao texto que vem antes, por isso as palavras estão todas ligadas, né? Linkadas. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Monta o quadro na sua mente, por favor, tá? Desse homem saindo de viagem, chama os seus servos e ele confia os bens do Senhor aos seus servos, e ele sai de viagem, depois ele retorna. Então, cria a imagem, por favor. Verso 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos. Dois a outro, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Um deu 5, outro 2, outro 1. 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas
O que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos? Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, queridos? Muito bem, isso, muito bem. Esse texto é uma ajuda já, logo na sequência, para a gente ir entendendo e jogando luz na compreensão dessa parábola. A parábola das 10 virgens, aquela que foi pregada a semana passada, ela revelou a necessidade de atenção ao caráter interno, né? A questão era do azeite, cada um tendo atenção, ficando atento para o tempo que o noivo chegaria, e era uma questão interna, ou seja, uma questão pessoal. Mas, aqui na parábola dos talentos, ele une essa necessidade, impondo fortemente a prática externa. Então, uma parábola está falando do que está no nosso coração, a nossa intimidade com o Senhor, a nossa relação com o Senhor, o nosso estado de atenção, santidade, como eu me relaciono com o Espírito Santo, a intimidade que eu tenho com o Espírito Santo, o quanto eu estou conectado, amém? O quanto eu estou conectado. Mas essa parábola fala não das questões internas, mas fala das questões externas, que tem a ver com o que eu faço, o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando, ok? Um exemplo curioso no livro de Neemias, há uma condição que os trabalhadores de Neemias ficaram lá, que é bem parecido com essa advertência da palavra, quanto ao cuidado, quanto à tua espiritualidade, que é a parábola das 10 virgens, fala que cada um é responsável pela sua própria espiritualidade, a preocupação do seu próprio coração, da sua espiritualidade, da sua intimidade com o Senhor, e a preocupação de você estar trabalhando, de você estar servindo, né? Colocando seus talentos aí em exercício. Parece ali em Neemias, quando os trabalhadores estavam trabalhando no muro, na reconstrução do muro, eles estavam com uma espada na mão e uma pá na outra, ou seja, estava num estado de vigilância e de ação, 2 palavras-chave, vigilância e ação, era assim que os trabalhadores de Neemias estavam, e eles completaram a obra. É isso que Jesus está dizendo para nós. Nós, na nossa vida cristã, nós precisamos estar em estado de vigilância, estado de atenção, atentos ao céu e na frequência do céu,
para não nos distrairmos com as coisas do mundo, que tem a ver com o mundo, que tem a ver com o pecado, que tem a ver com o diabo e tudo mais. Não, no nosso espírito não, ele está conectado, ele está linkado, ele está na frequência. Eu não estou distraído diante de propostas de pecado, de propostas que têm a ver com coisas ou um tipo de vida que não tem a ver com a vontade de Deus. Não, eu não vou gastar minha vida para isso, não vou entregar minha mente, minha atenção para isso, o meu coração para essas coisas. Eu vou andar na direção do Espírito Santo e cuidar das coisas da minha vida e usar os talentos que Ele tem depositado na nossa vida para fazer as coisas segundo a vontade de Deus. E essa é uma combinação muito interessante, né? Essa é uma combinação fornecida por essas duas parábolas. As 10 virgens nos ensinam a necessidade de vigilância, mas a dos talentos, o dever de trabalhar. Ok, gente? Vigilância, trabalho. Vigilância, ação. Assim, a nossa vida cristã. Amém, queridos? Eu chamo a sua atenção, então, para essa ênfase. Entenda, estava conversando com o pastor essa semana e lembrando de algumas coisas. O plano da salvação. Tudo começa quando a mensagem do Evangelho nos é apresentada. Eu entendo e recebo a revelação de que o pecado gera morte. O pecado me levaria para um estado de condenação. Mas o Evangelho é me apresentado. E eu tenho a oportunidade de tomar uma decisão por Jesus. Então, há uma obra do Espírito Santo que acontece dentro de nós, nós nos arrependemos dos nossos pecados, e quando a gente entra na vida cristã, o Espírito Santo continua trabalhando em nós para produzir arrependimento e quebrantamento dos nossos pecados, para que o processo da salvação vá acontecendo na nossa vida, e a gente vai crescendo e amadurecendo à medida da estatura do varão perfeito, à medida da estatura de Jesus. Amém? Amém? Então, você, nesse momento que você tem a mensagem do Evangelho lhe apresentada, você tem uma obra do Espírito Santo, você se arrepende dos seus pecados e crê. Você arrepende e crê. E você toma uma decisão. Eu vou entregar a minha vida a Jesus, eu vou seguir a Jesus e vou andar com Ele, buscando a sua vontade para a minha vida, porque essa é a melhor coisa para nós. Assim são os discípulos de Jesus. Então, arrependimento e fé. Você entra no caminho e passa a entrar na salvação. A salvação entra em você e você começa uma caminhada com Jesus, uma trajetória com Jesus Cristo. Lembra que Jesus está falando isso para os discípulos do Senhor Jesus. Agora você vai para as parábolas dos últimos dias. Todas estas que nós estamos pregando, mas também uma série de outros textos, como nós temos pregado desde 1 Tessalonicenses. Aí, a palavra para os cristãos que vão estar na existência próximo da segunda vinda, as parábolas que falam da igreja e dos discípulos de Jesus, dos últimos dias, todas elas falam, o arrependimento dos pecados e a fé no Senhor Jesus já passou, está lá atrás. Agora aqui na frente é outra coisa. Agora aqui na frente é o quanto você entrou no reino, quanto você entrou no reino, quanto você entrou na vontade de Deus, o quanto você realizou a vontade de Deus, o quanto você assumiu a sua responsabilidade sacerdotal, o quanto você aceitou o trabalho do Espírito Santo e investiu e gastou energia mesmo de verdade para você evoluir em santidade, evidentemente evoluir no sentido de que andando com o Senhor e com o Espírito Santo, é Ele que produz a santidade em você, a gente não produz esse tipo de resultado, é só o Espírito Santo em nós que produz um resultado de santidade e santificação, mas no final das contas o quanto você se envolveu com as coisas de Deus, o quanto você serviu com os talentos e os dons que você recebeu, o quanto você está se esforçando pela fidelidade, o quanto você está desenvolvendo do seu chamado e da sua missão aqui, o quanto você se engajou na missão da igreja, o quanto você se desconectou das questões passageiras e do mundo, e o quanto você se engajou
nas questões da eternidade, nas questões do céu. O quanto você se doou, investiu da sua inteligência, do seu tempo, dos seus dons, do seu dinheiro, na obra da missão, da missão da igreja, que é alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho e multiplicar os discípulos do Senhor Jesus Cristo. O quanto você se comprometeu com a obra de Deus. O quanto você lutou contra as inclinações da carne, vencendo as inclinações da carne, para preferir o sofá ao invés do santo ajuntamento. Estão comigo, gente? Ok? Isso conta. No final das contas, qual foi o seu esforço? Quanto você se engajou? Quanto você se doou? O que você realizou, no final de contas? Que tipo de testemunho você tem dado para a sua família, para os seus amigos, para os seus filhos? Quem você está gerando? O caráter de Cristo está sendo compartilhado? No final das contas, é isso que vai contar, o que você está fazendo. Você percebe isso, que nas parábolas do juízo final, a questão não é você crê em Jesus ou não crê em Jesus. Lá no juízo final, na proximidade, a questão é o seguinte: o quanto você se engajou no reino? O quanto você se doou no reino? O que você está fazendo da sua vida? Essa é a pergunta. O caminho é estreito. Lembra quando Jesus, no Sermão da Montanha, fala que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação. Você quer saber? Quanto mais anda com Jesus, mais estreito fica. Mais estreito fica e mais esforço da nossa parte é necessário. A gente se move no poder do Espírito. Amém, queridos? A carne não produz resultados espirituais, mas a nossa vida, ela é revestida e empoderada pelo Espírito Santo. Assim a gente se move e se movimenta, mas eu tenho que buscar. As 10 virgens, as 5 nécias e as 5 prudentes. Amém, gente? A prudência, buscar o Senhor. Sabe que para ter intimidade com o Espírito Santo, você lembra que Ele é santo? Você tem que aprender a abandonar pecado. A gente tem que aprender a abandonar aquilo que não tem a ver com a eternidade e com o reino de Deus. Senão, no final das contas, tem 5 moças, as 10 parecem absolutamente iguais. Mas 5 entram para a festa e 5 não. Amém? No final das contas, gente, é o que você está fazendo da sua vida. É isso aí a questão. Não é o que você acredita. Até porque a fé sem obras é morta. Amém, gente? E Tiago fala assim: você diz que tem fé, mas não tem obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Não preciso falar. Eu vivo, eu vivencio. Olha para mim. O que você tem para me dizer? Olha para mim. Olha a minha vida. Pelos frutos vos conhecereis. Olha para o meu casamento. Olha para as minhas finanças. Qual é a mensagem que você tem? Olha o que Deus tem feito na minha vida. Olha para mim. Olha o que Deus tem feito na minha casa, nos meus relacionamentos. Olha o que Deus tem feito na minha administração financeira, na minha gestão financeira, da minha vida. Olha como Deus está nisso. Essa é a nossa mensagem.
Amém, queridos? A nossa vida, aquilo que a gente faz, a gente já se converteu lá atrás, mas agora a gente prega com o que a gente vive. Amém? É o que a gente está fazendo. Nesse momento, essa é a coisa mais importante. É nessa condição que a gente fala quem a gente é. É que a gente mostra a nossa natureza, do que somos feitos. Amém, gente? As parábolas todas as parábolas dos últimos dias apontam para isso. Se nós temos ouvido as parábolas, a palavra de Deus, falando com a gente a respeito desses últimos dias, essa é a exortação da palavra de Deus para cada um de nós. O que você está fazendo com a sua vida? Você não tem dedicado mais a vida em oração? O que você tem feito da sua gestão familiar, que não está fazendo devocionais com os seus filhos, diariamente? Como é que você tem cuidado do talento que é da tua casa? A tua família é um talento. A gente vai dar conta. A gente vai dar conta. De tudo, nós vamos dar conta. Amém, gente? Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Tá? Ou a gente conversa aqui como fosse uma creche, né? A gente vai mandar camiseta, shorts, coisas para as crianças lá, ou a gente conversa com o povo do reino, que vai enviar as coisas para as crianças e vai atrás dos novos discípulos, né? E cuidar dos novos da fé. A gente tem que falar dessas coisas aqui. Não dá para continuar dando leite para todo mundo. A questão aqui, nessa altura do campeonato, meu queridão, é o seguinte: você vai jogar em qual posição? Você vai ser atacante ou zagueiro? Se for atacante, faz o gol, meu filho. Se for zagueiro, você quebra uns 3, 4. Mas não deixa a bola chegar aqui. O que você vai fazer da sua vida? Você vai ficar sentado na arquibancada falando mal das pessoas, falando mal de quem está jogando? É fácil. Aí é mole, né? Aí é mole. Falando do técnico e tudo mais. Por que você não entra? Entra no time, entra no exército, pega a sua espada. Pega a sua espada e mostra Jesus na tua relação conjugal para as pessoas. Mostra Jesus na tua relação familiar. Mostra para as pessoas como é que você resolve seus problemas em casa. Como é que você está buscando ao Senhor. Não, a gente não é perfeito. Mas a gente tem um jeito de resolver nossos problemas. E é na direção do Espírito Santo. Amém? Como é que você está cuidando das tuas coisas? Os talentos que Deus tem colocado na sua mão. Então, isso tem muito a ver com ação. Tá? Então, todas as palavras estão apontando para essa direção aqui. Fé e obras. Você vai para Tiago 2. Meus irmãos, vou saltar, eu já mencionei. Pelos frutos se conhece da árvore. Mateus capítulo 7, de 17 a 20, fala disso. Ok, gente? O jebuseiro não dá caqui. A jaqueira não dá morango. Qual é o fruto? O fruto revela a árvore, a natureza da árvore. Amém, gente? Essa é a questão. Essa é a questão nessa altura do campeonato. Essa é a questão na vida cristã. Não estou falando do início da vida cristã. Eu estou falando de pessoas que já estão na caminhada com Jesus, como você está administrando a sua intimidade com Ele, como você está administrando a sua espiritualidade. Amém, queridos? Estão comigo, gente? Amém? Isso é muito sério, isso é muito importante. O Espírito Santo nos fortaleça. Que o Espírito Santo incendeie a nossa vida. Que o Espírito Santo incendeie o nosso coração. Que o Espírito Santo nos desperte. Amém, queridos? Nos desperte. Que o Espírito Santo quebre cadeias dos nossos braços, para a gente poder se movimentar e servir.
Que o Espírito Santo quebre cadeias dos nossos pés para a gente se movimentar na direção certa. Que o Espírito Santo nos empodere, que Ele nos dê graça, que o Espírito Santo ative os dons que Ele já depositou em nós, para que eu transforme esses dons em ação abençoadora. Que o Espírito Santo ative cada um de nós, e incendeie a gente com uma vontade de fazer a nossa célula multiplicar. Amém, queridos? Por favor, a gente está nesse tempo. A gente não está mais no tempo de tentar ser legal com todo mundo e deixar todo mundo se sentindo bem. Eu não quero que ninguém se sinta bem, eu quero que todo mundo morra. E depois se multiplique os discípulos e cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus falou. Amém, queridos? Vocês sabem, vocês entendem o que eu estou falando. A gente se ama, amém, queridos? A gente se ama, a gente se respeita. Mas a questão é o seguinte, meu filho, destrava aí, filho. Destrava e segue. E cumpre o teu chamado e a tua missão. Amém, gente? A gente está nesse ponto aqui, pô. Vamos fazer isso. Quem são os líderes? Levanta a mão. Líderes de célula. E supervisores também, né? Muito bem. Por favor, chegando em casa hoje, pode abaixar, obrigado. Chegando em casa hoje, liga para os irmãos da sua célula e pergunta por que muitos não vieram no culto. Amém, queridos? Pergunta. Os ventos dos últimos dias é forte, gente. Eu tenho a impressão, existem muitos textos no Apocalipse que fala que nos últimos dias mais demônios serão autorizados a cobrir toda a terra. Vocês estão comigo? Preste atenção. Preste atenção, isso aqui não é jardim da infância. Preste atenção. Nos últimos dias, por isso que o texto fala, tanto Jesus como Paulo em Tessalonicenses, diz que nos últimos dias o pecado aumentará em toda a humanidade. O pecado aumentará. Em muitos textos e em outros, principalmente em Apocalipse, existem informações de que mais demônios serão autorizados a se movimentar e cobrir toda a terra, levando as pessoas a esfriarem a fé e a cometerem pecados maiores ainda, e romperem com a santidade, e se distraírem das coisas do céu e das coisas do reino de Deus. Nós cremos num avivamento, nós cremos de verdade, mas eu já estou chegando à conclusão de que o último avivamento que vai acontecer vai ser dentro de um ambiente de luta e perseguição. Eu gostaria que não fosse, eu espero que eu esteja errado. E não estou dizendo que vai ser assim, isso não é uma palavra profética. Mas, se for assim, que seja. Nós estaremos firmes no Senhor. Você pode dizer um amém a isso? Amém. Nós estaremos firmes no Senhor. Estaremos. Mas a tendência é você ser tentado cada vez mais para esfriar a tua relação com Deus, esfriar a tua relação com a igreja. Nós somos o povo de Deus. Amém, gente? É aqui que a gente cresce, aqui é que a gente se rala, é aqui que ferro com ferro se afia, aqui que a gente se aperfeiçoa. Amém, gente? É assim. É gente andando com gente, abençoando gente, perdoando gente, abençoando, ajudando na cura e na transformação de gente. É assim que funciona. Não podemos ter vida dupla. Amém, gente? E Deus tem que ser o número 1 da nossa prioridade. E esses textos que nos ensinam sobre os últimos dias nos lembram desse conjunto de coisas. E quem não for fortalecido com essas verdades,
a hora que começar a pipocar, não vai suportar. Estão comigo? Por isso essas verdades, elas precisam ser pregadas. Eu sei que a cada palavra que a gente tem pregado, falando sobre os últimos dias, o Espírito Santo está jogando concreto no seu coração. No melhor sentido, estou dizendo fortalecendo a tua vida, fortalecendo as tuas bases, fortalecendo as tuas convicções de fé, fortalecendo as tuas convicções quanto à vida cristã, jogando luz e entendimento para você se portar bem nos últimos dias, quando a maioria vai estar desesperada e muitos crentes vão estar jogando a toalha. Nós não. Nós não. Porque a gente está preparado. Vigiai, fiquei atento com as coisas. Então a gente está em estado de alerta quanto a todas as coisas que estão acontecendo no nosso tempo. Amém, gente? É assim que a gente se porta. Muito bem. Aí, a frase aqui embaixo na projeção que você está vendo, tem a ver com o que você faz e não com o que você crê. Tudo já passamos da fase do crer, ok? A gente já está na vida cristã. Nessa fase, é o que você está fazendo. Sim, da sua vida, mas também o que você está fazendo com todos os talentos que Deus colocou na sua vida e na sua mão. Eu quero, eu vou saltar uma parte da mensagem aqui, que são os detalhes dos personagens da parábola. Aliás, projeta aí, dá uma olhada rápida aí, eu vou passar correndo, porque eu quero dar ênfase em outras coisas. Vamos lá. O senhor rico da parábola é Jesus. Ok? A viagem do Senhor é o período entre a ascensão e a segunda vinda. Os servos que receberam os talentos são todos os discípulos. Os talentos são todos os dons que Jesus entregou aos discípulos, e não só os dons espirituais, tudo. Isso é muito importante. É tudo. Eu não estou falando do teu dom de misericórdia, eu não estou falando do teu dom de socorro, eu não estou falando do teu dom de liderança, do teu dom de ensino. Eu estou falando do teu dom de ensino, estou dizendo a tua saúde, eu estou dizendo a tua família, estou dizendo os teus filhos, eu estou dizendo a tua inteligência, eu estou dizendo a tua grana, a grana que você está fazendo, estou dizendo os teus projetos, eu estou dizendo a roupa que você tem no guarda-roupa, estou dizendo os sapatos e tênis que você tem guardado, estou dizendo os carros que você tem, estou dizendo a casa que você tem, estou dizendo todos os equipamentos que você tem, estou dizendo todas as redes sociais que você tem, eu estou dizendo tudo. Tudo isso são os talentos que Deus tem entregue para cada um de nós. Tudo vem de Deus. Amém, gente? Tudo vem do Senhor. A distribuição desigual, 5, 2 e 1, é o respeito às capacidades de cada servo. Amém? Quem recebe mais tem uma maior responsabilidade e vai ter que dar conta de coisas maiores. É assim, mas Deus é correto, Deus é justo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? Ele sabe. Junto com o chamado, Deus empodera, derrama unção, e a gente tem tudo que a gente precisa para cumprir o nosso chamado. Os talentos são do Senhor, não são meus. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, essa camisa é minha, isso aqui é meu. Meu querido, nada é seu, meu filho. E se você está agindo com o que tem na sua mão, do ponto de vista do mundo, do jeito que o mundo age, do jeito que, lamentavelmente, os perdidos agem, você está entendendo tudo errado. Porque tudo que está na sua mão, você precisa usar e trabalhar com ele, segundo os valores do céu, segundo os princípios do céu, segundo a ética do céu, segundo a justiça do céu, segundo a verdade e a honestidade do céu.
Assim que você lida com a tua televisão, que você lida com o teu celular, que você lida com o teu computador, que você lida com os teus relacionamentos familiares, que você lida com os teus negócios, com grana, com investimento. É assim que você lida quando você arruma a sua cama, é assim que você lida quando você tira o lixo da lavanderia para levar lá para fora. Porque você está cuidando da sua casa. A sua casa é um dos talentos que Deus deu para você. E você troca aquela tomada que está 10 anos pendurada, aquela torneira pingando há 1 ano e meio, né? Cuida bem do que está na sua mão. São talentos. Compra uma roupa nova para sua esposa. Dá um dinheiro extra para ela comprar um sapato novo. Avivamento, um avivamento aqui. Agora sim, né? Sai para jantar com ela. Aleluia, está ficando bem, está ficando melhor, né? Está ficando. Deus está falando, gente. Deus está falando. Pô, cuida melhor da sua mulher, caramba. Cuida bem do seu marido também, né? Aleluia. Vamos equilibrar esse negócio, por favor, né? Pô, ajuda. Pô, cuida, faz um café diferente para ele. Quando você fizer um prato que ele gosta, você fala, elogia e fala assim: olha, eu fiz para você especialmente, pensando em você, é o meu carinho para você hoje, e depois termina a noite em celebração. Aleluia, glória, é avivamento, né? Aleluia. Tá até em línguas, né? A gente até fala em línguas nessa situação toda. Aleluia. Vamos, vem, volta para cá, gente. Volta para cá. Pô, cuida bem. São talentos que Deus colocou na sua vida. Os seus filhos são pedras preciosas que Deus está usando você para lapidar. Como que você está ensinando elas a amarem a Jesus? São talentos. Amém, Senhor? Amém, amados? Os talentos são do Senhor e são dele. As negociações, né? Usar os talentos e multiplicá-los, né? A volta do Senhor, está falando da segunda vinda. O Senhor ajusta contas. Vamos prestar contas dos talentos que recebemos. Ele vai voltar e nós vamos dar conta de tudo. É assim que funciona, filho, porque a gente está falando de gente madura que tem que prestar conta. Eu presto conta para os meus pastores, eu presto conta para o presbitério da igreja, eu presto conta para a liderança, muitas vezes presto conta para os supervisores. Nós prestamos contas das coisas. E você presta conta para o seu líder de célula? Você avisa o teu supervisor quando você não vem? Líder. E você que é da célula, você fala com o seu líder de célula quando você não pode vir na reunião de oração? Presta conta. Coisa de gente grande. Coisa de gente grande é assim. Gente grande presta conta. O filho prestando conta para o pai. É assim que funciona. Amém, gente? A gente vai dar conta de tudo, todas as coisas que estão na nossa mão e como nós fizemos. O que nós fizemos com elas. O Senhor ajusta contas. A recompensa da fidelidade e depois a recompensa da infidelidade. Haverá recompensas para os fiéis e para os infiéis. Para os diligentes e para os displicentes. Haverá recompensa. Uma e outra. A graça de Deus, o amor de Deus vai cobrir tudo, não sei o quê. Ei, a parábola está dizendo que 5 virgens nécias não entraram para a festa. A parábola está dizendo que o servo negligente será lançado nas trevas. E é Jesus que está falando. Amém, meus queridos? A vida cristã é assim. A vida cristã é séria.
não é um fardo, pelo contrário. Quando eu administro tudo que Deus tem colocado na nossa mão, do jeito do céu, isso é libertador para nós. Gente, não existe felicidade nem completude longe da vontade de Deus. Não existe realização e alegria e exultação plena fora da santidade. Não tem. Não tem valorização, realização, êxtases na vida cristã nessa terra, fora da vontade de Deus. Não tem como você prosperar fora dos princípios do reino dos céus. Alguns têm dinheiro, mas não têm saúde, não têm paz, ficam com medo. Isso não é prosperidade. Só tem dinheiro, mas não tem vida mais. Não nos importa isso. Prosperidade é uma outra coisa. Amém, queridos? Amém? Muito bem. Mas há uma recompensa. Haverá uma recompensa. Nós vamos ter que dar conta de tudo. O que são os talentos? Projeta o quadro, por favor. Um outro, isso. O que são os talentos? Que Deus colocou. Listei 14 coisas só, mas é tudo. Mas eu só listei 14. Tá? O número 14 fala de rei, fala de realeza, fala do nome Davi. Fala de governo também. Governo é o 12, mas é de realeza o 14. O que são os talentos? O que Deus entregou para mim e para você? Ele entregou perdão e uma oportunidade de recomeço. Amém, gente? Deus ofereceu isso para todos nós. Ele colocou isso na nossa mão. Ele ofertou perdão. Nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. E nós podemos começar de novo. Isso é um talento. É um presente de Deus. A pergunta é, o que você faz com isso? O que você vai fazer com essa oferta de perdão? O que você vai fazer com a possibilidade do recomeço na sua vida? Você vai continuar igual? Sério mesmo? A gente vai ter que dar conta das oportunidades que Deus nos dá. E a gente não aproveita. Gente, ofereci para você filé mignon. Você escolheu carne podre. Não dá. Não tem sentido. Amém? O que seria a prestação de contas? Como que a gente vai... Ó Deus, quando o Senhor me ofereceu perdão e a possibilidade do recomeço, eu correspondi com arrependimento e mudança de vida. Então eu estou aqui, Senhor, prestando conta. Eu estou querendo dizer, olha, arrependimento muitas vezes e esforço por ajustar a minha vida aos padrões do céu. Estou prestando conta, Senhor, com as oportunidades de perdão e recomeço que o Senhor me deu. O Senhor me ofereceu cura, libertação e uma nova identidade em Cristo. Senhor, quando o Senhor me deu essas coisas maravilhosas, baseadas na Tua graça e no Teu amor, eu estou aqui prestando conta ao Senhor. Eu quero dizer para o Senhor que eu nasci de novo. E eu cresci em Cristo, na minha vida. Amém? Está dando para ler, gente? Tá? Filiação e cidadania do céu. Nascemos em pecado e destinados à morte, aí Deus muda essa história e nos faz cidadãos do céu. E me dá uma cidadania celestial. Senhor, quando o Senhor me deu essa filiação e essa cidadania, estou aqui para dizer para o Senhor que eu vivi como rei e sacerdote. E eu rompi os limites. Rompi os limites do pecado, eu rompi os limites da incredulidade, eu rompi os limites das crenças falsas, eu rompi os limites das declarações e maldições de que eu seria miserável, pobre, burro, que não conseguiria realizar nada. Quando eu recebi uma nova identidade do Senhor, eu rompi todos esses limites. Eu rompi os limites da história, da cultura,
dos ensinos errados e falsos das gerações que vieram antes de mim, eu rompi e cresci, vivi como rei e sacerdote, e ensinei outros a viverem como reis e sacerdotes. Pai, estou prestando conta. Todas as nossas habilidades naturais, tudo que Deus deu para você, toda a inteligência que Ele te deu, toda a inteligência emocional que Ele te deu, toda a formação, tudo que Ele te deu em termos de conhecimento, de habilidade, de saúde, de disposição física, de habilidade física, todo o conjunto de habilidades naturais que Ele deu para você. Na hora de prestar conta, eu falei: Senhor, o Senhor me deu tantas coisas, olha, eu estou dizendo para o Senhor que eu cresci, e cresci em maturidade pessoal. Eu cresci muito como gente, cresci muito como gente do céu na terra. Eu cresci, eu amadureci. Tudo que possuímos materialmente, na hora de prestar conta, Senhor, olha, eu fiz uma boa gestão das finanças, eu andei segundo os teus padrões, eu multipliquei aquilo que o Senhor nos deu a partir de uma boa gestão, e também fui muito generoso, investi na obra do Senhor, devolvi os dízimos, investi em missões, investi em obras sociais, abençoei as pessoas, quer soubessem ou não, não importa. Senhor, está aqui tudo de material que o Senhor me deu, estou prestando conta. Eu transformei tudo isso em frutos espirituais, abençoando pessoas, e fiz uma boa gestão com o que o Senhor me deu. Deus nos deu uma família também, está dentro da lista de talentos que Ele deu para nós. O que você está fazendo com a sua família? O que você está fazendo com a sua família? Na hora de prestar conta, Senhor, olha, está aqui a minha família, e eu fiz da minha família um endereço no céu, do céu na terra. Eu fiz da minha família um time de sacerdotes e reis. Eu fiz da minha família um foco de propagação do Evangelho. Eu fiz da minha família um foco de propagação de Jesus Cristo. Nós vamos ter que dar conta. Eu vou dar conta da minha esposa, eu vou dar conta dos meus filhos. O quanto você os ensinou a orar. O quanto de palavra de Deus você conversou com eles, com seus filhos. Quantas vezes impôs as mãos sobre a cabeça dele, ele acordado, e clamou pela bênção do Senhor, pela unção do Espírito Santo sobre os seus filhos. Quantas vezes você viu eles viram você fazer isso, e os seus filhos verem na sua vida a absoluta coerência com o que você ora, com o que você fala, mas também com o que você faz e com o que você vive. Absoluta coerência. Amém, gente? Tudo é de Deus, nossos relacionamentos também. As pessoas viram Cristo em mim, nos nossos relacionamentos. Ah, não, ninguém sabia que eu era cristã. Não, ninguém sabia que eu era crente. Onde eu ia, ninguém sabia nada. Meus colegas de trabalho, de escola, ninguém sabia nada. Sério, os relacionamentos são parte dos talentos que Deus está colocando na nossa vida. E é uma oportunidade que Deus está dando para todos nós, de mostrar Jesus para essas pessoas da nossa rede de relacionamentos. Amém, gente? Quando Ele nos deu já a revelação da redenção da cruz, aí prestando conta, Senhor, eu aprendi a morrer para o mundo. Quando a gente se vê na cruz do Calvário, o que é que Deus Filho precisou fazer para me ter de volta, para me resgatar? Não, se Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, a hora dessa revelação, a hora que eu estiver prestando conta ao Senhor, Senhor, se o teu filho morreu por causa dos meus pecados, então agora eu, em resposta a esse talento, a essa oferta, Senhor, quero dizer para o Senhor que eu vim aprendendo com o teu Espírito Santo a morrer para o mundo, a morrer para o mundo, a morrer para o mundo e a viver para o Senhor. A gente vai ter que dar conta.
Amém, gente? As bênçãos, as graças e as bondades de Cristo. Ah, Senhor, essa oferta tão generosa de bênção, graça e bondade. Eu quero dizer para o Senhor que eu aprendi a viver Jesus, porque todas essas bênçãos estão linkadas na pessoa do Senhor Jesus. 10, o Espírito Santo, Ele nos deu o Espírito Santo. Na hora de prestar conta, o Espírito de Deus vai falar assim, o Pai, e aí, filhão, eu te dei o meu Espírito, o que você fez? Senhor, eu amei o Espírito Santo, eu o obedeci e fui guiado por Ele. Quer prestar conta assim, o papai? Eu quero. Os dons, junto com o Espírito Santo, os dons espirituais. Uma série de dons, e todos nós recebemos dons espirituais. Todos, 100% dos filhos de Deus recebem dons espirituais, que são capacidades espirituais para servirmos uns aos outros e nos abençoarmos mutuamente. Amém? Pai, quando o Senhor derramou os seus dons espirituais pelo Espírito Santo em mim, eu quero dizer para o Senhor que eu servi as pessoas com todos os meus dons. Amém? Todos. Deus nos deu uma igreja, a família da fé. Amém, gente? Deus nos deu uma igreja. A todos nós, não ao pastor, porque a igreja não é minha. Deus deu para mim uma igreja, não para que eu tenha posse da igreja, porque eu sou servo na igreja, eu sirvo a igreja, mas Deus deu uma igreja para você que está aí sentado, Deus deu uma igreja para você que está em casa, que devia estar aqui. Deus deu uma igreja para cada um de nós, Deus deu a nossa igreja, Deus deu essa família linda aqui, esse povo santo de Deus aqui, bênção, abençoado, lindo, poderoso, cheio de graça. Amém, gente? Deus deu você para o teu irmão. Deus deu essa comunidade linda aqui. Nós todos temos que cuidar. Amém? Deus vai perguntar, e aí? Eu dei uma igreja local para você e uma família da fé. Senhor, eu quero dizer, quanto à tua igreja, quero dizer que eu amei a igreja. Eu servi a igreja. E eu multipliquei a família da fé. A gente vai ter que dar conta. Amém, queridos? Também Ele nos deu inteligência, capacidade, um chamado a servir. E a gente vai ter que dar conta disso. Senhor, eu servi a Deus, ao Senhor, e servi as pessoas com amor. A gente vai dar conta. E por último, Ele também nos deu oportunidades. A isso, 14 está linkado com 1. Hoje é um dia de oportunidade para eu me arrepender dos meus pecados e começar de novo. Perdão. E Ele continua nos dando oportunidades. Senhor, eu quero dizer para o Senhor, que quando o Senhor me deu uma nova oportunidade, no dia 25 de agosto de 2024, às 20 horas, quando o Senhor me deu mais aquela oportunidade, eu quero dizer para o Senhor, que eu aproveitei. Eu aproveitei para me arrepender e de alguma forma para recomeçar com o Senhor. A gente vai dar conta das oportunidades que Deus nos dá. Amém, queridos? Tem o perfil do servo infiel, tem o perfil do servo fiel, mas eu quero finalizar. Na parábola dos talentos, a lição é trabalhar com os talentos que recebemos, multiplicando-os na vida das pessoas, multiplicando discípulos. E algumas lições, listei só 4, só para tentar resumir tudo isso aí. 4.
Quais as lições da parábola para cada um de nós? Seus talentos são tudo o que você tem e sabe. Sabe, alguns ainda duvidam disso. Que tudo é de Deus. Não, eu fiz, eu trabalhei, eu conquistei, eu realizei. E negar que tudo é de Deus é mais ou menos assim. É como se o peixe estivesse dizendo para a água: está vendo, água? Como eu cacei, como eu me alimentei, está vendo, água? Você ficou aí se movimentando, se mexendo, e eu estou aqui nadando forte. Você viu como eu nado rápido? Está vendo como eu caço? Olha como eu alcanço altas velocidades, água. Está vendo? Eu nem preciso de você. Olha como eu faço as coisas sozinho. O peixe falando para a água: olha como eu faço as coisas sozinho. Eu faço tudo que eu preciso. Tudo que eu tenho, aqui ó, é base do meu trabalho. Aqui na minha rapidez, eu me alimento e estou fazendo tudo aqui. Está vendo, água? Olha como eu sou bom. É como o abacateiro cheio de abacate. Ele olha para a terra e fala assim: olha aí, terra, você, essa terra marronzinha aí, no Paraná é vermelha, né? Dá uma olhada, terra, você fica aí quietinha, não se mexe muito, fica aí, não fala nada, né? Mas olha os meus abacates, olha o tamanho que eu fiquei, olha a cor verde maravilhosa que eu tenho, olha quantos frutos eu tenho nos meus galhos, olha que coisa linda, quantas folhas, olha como eu balanço com o vento, e você fica aí quieta. Olha a terra, o abacate falando com a terra, onde ela está com as raízes. Olha a terra, eu sou maravilhoso, eu sou um baita abacateiro. Está vendo? Você fica aí quietinho, não faz nada? Ah, terra, você deve ter muita inveja de mim. Sério? Sério mesmo? Eu não preciso de Deus. Eu que faço, eu que trabalho, eu que me formei, eu que paguei minha faculdade. Tudo que eu fiz foi pela minha força e meu esforço. Deus não estava nisso. Comprei minha casa, comprei meu carro. É o peixe falando para a água. Tudo é de Deus. A ambiência do céu está sobre nós. Ele derrama chuva sobre bons e maus. A graça e a misericórdia do Senhor está nos cobrindo o tempo inteiro. Ele é que nos deu vida e Ele é o sustentador da vida. Como que algo existe sem Deus? Como que algo existe sem Deus? Por isso tudo que você é e tudo que você tem veio dEle. E nós vamos dar conta. Amém, queridos? Baixe sua cabeça. Hoje Deus está te dando mais uma oportunidade. Hoje Deus está dizendo para você. Hoje é um talento. Deus está te dando um talento hoje. Uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Ele está te dando uma oportunidade de você começar de novo, decidir começar de novo. Ele está te dando uma oportunidade de você confirmar a sua fé e a sua dedicação ao Senhor. Ele está te dando uma oportunidade para você se arrepender dos seus pecados, pedir a graça do Senhor para poder consertar o que de errado tem ainda na sua vida. Deus está te dando uma oportunidade. O que você vai fazer com esse talento? Seja o que for, você vai ter que dar conta do talento que Ele está pondo na sua mão hoje. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de se comprometer em novo nível com as coisas da eternidade. Se comprometer em novo nível com
a família que Ele tem te dado, se comprometer com um novo nível, com os filhos que Ele tem te dado, se comprometer com um novo nível, com o ministério que Ele já colocou, com os dons que Ele já colocou no seu coração. Deus está te dando uma oportunidade de decidir se comprometer com um novo nível, de servir o teu líder, servir a tua célula, para ajudar ela a multiplicar com novos discípulos. Hoje Deus está te dando uma nova oportunidade para tomar uma decisão do que você vai fazer da sua vida. É o que você está fazendo, não é o que você acredita. Porque a fé já começou, o crer já veio. Agora é o que você está fazendo da sua vida. Se Deus está te dando uma oportunidade, então diga para Ele. Diga para Ele agora o que você vai fazer com essa oportunidade de arrependimento, de quebrantamento, de entrega, de entregar sua vida para Ele. Diga você. Eu vou silenciar assim alguns instantes para você responder para o Senhor o que é que você vai fazer com a oportunidade que Ele está te dando.